Em 30 de setembro deste ano, o presidente americano Joe Biden sancionou o projeto de lei provisório para evitar uma paralisação do governo após ter sido aprovado pelo Congresso poucas horas antes do prazo crítico da meia-noite, quando o financiamento para agências federais estava prestes a acabar. A medida manterá o governo aberto até 17 de novembro e inclui ajuda a desastres naturais, mas não financiamento adicional para a Ucrânia ou para a segurança das fronteiras. E o que isso quer dizer de fato? Os Estados Unidos podem ter evitado uma paralisação do governo, mas a falta de financiamento adicional para a Ucrânia na lei de gastos deixou alguns residentes e autoridades ucranianas nervosas. Embora o presidente americano Joe Biden tenha elogiado o acordo alcançado pelos legisladores, também reconheceu a falta de novos financiamentos para a Ucrânia, prometendo que Washington não se afastará da guerra. E isso fez soar o alarme desde Kiev até a linha de frente contra a Rússia. O presidente americano Joe Biden foi rápido em tentar tranquilizar a Ucrânia e os aliados dos Estados Unidos, de que o apoio americano é inabalável, e apelou ao Congresso para cumprir o compromisso de realizar uma votação separada sobre o financiamento para a Ucrânia. Mas o estrago estava feito. A disputa em Washington foi um sinal de alerta para os ucranianos, indicando que o apoio dos Estados Unidos poderia mudar com os ventos políticos no Congresso americano. Já no leste da Ucrânia, onde os soldados ucranianos estão a travar uma contraofensiva contra as forças russas apoiadas por armas americanas, esse cenário é incompreensível. Muitos não conseguem imaginar o que aconteceria se a Ucrânia perdesse o apoio americano. Essa possibilidade não tem a ver com a recente rejeição da Polônia em transferir mais armas para Kiev. É questão mais política e de impopularidade do presidente Biden, oposição forte no Congresso americano e, principalmente, os planos fracassados em tentar tirar os grãos ucranianos dos armazéns portuários. A milhares de quilômetros de distância na capital ucraniana, Kiev, o governo minimizou a decisão do Congresso, classificando-a como uma suspensão temporária e expressando confiança na aprovação dos legisladores americanos pela continuação do apoio militar à Ucrânia. O conselheiro de Segurança Nacional da Ucrânia, Oleksiy Danilov, disse que o mundo estava numa encruzilhada e que os Estados Unidos, como garantidor da democracia a nível mundial, não podiam simplesmente assistir do lado de fora, enquanto seu país continuava a sofrer sob a agressão russa. Danilov fez uma comparação histórica com a década de 1930, quando todos faziam vista grossa às ações de Hitler, mas disse acreditar que os Estados Unidos continuariam comprometidos em apoiar a Ucrânia, dizendo ter certeza de que o povo americano, incluindo membros do Congresso, estava do lado da luz. Para o conselheiro, seria uma grande alegria para o presidente russo Vladimir Putin, e não apenas para ele, mas para todos os regimes autocráticos. Se os Estados Unidos retirassem a assistência que prestam ao nosso país, a escuridão pode engolir rapidamente muitos países. O povo americano precisa escolher ou o lado da luz ou se preparar para eventos muito inesperados que possam ocorrer. Uma pesquisa feita pela CNN, realizada em agosto deste ano, revelou que a maioria dos americanos se opõe à autorização do Congresso por um financiamento adicional para apoiar a Ucrânia na sua luta contra a Rússia, com o público praticamente dividido sobre se os Estados Unidos já fizeram o suficiente. Mostra uma mudança no entusiasmo público, com uma sondagem semelhante realizada nos primeiros dias da invasão, em fevereiro de 2022, que concluiu que 62% das pessoas inquiridas achavam que os Estados Unidos deveriam ter feito mais. Quais os motivos desta reviravolta popular? Já visitou a nossa loja Ara Militar? Temos as melhores camisetas, canecas e botões com estampas incríveis de alta qualidade. E o melhor, tudo por um preço justo. Acesse umapenca.com/aramilitar. Tudo isso se deve em parte ao aumento dos preços dos produtos americanos e os gastos indiscriminados de Joe Biden com uma guerra a milhares de distância e não pertencente ao povo americano. É claro que a máquina de guerra americana lucra com tudo isso, mas os mais pobres são ainda mais afetados. O orçamento americano inclui atualmente cerca de 1,6 trilhões de dólares para a indústria de defesa e 1,23 trilhões de dólares para o apoio orçamental direto, bem como fundos para projetos humanitários e energéticos.
O presidente ucraniano Zelensky viajou a Capitólio no mês passado para pedir mais ajuda. Já alertou anteriormente que uma queda no apoio americano poderia ter consequências graves para o esforço de guerra. Desde o início da guerra, a administração Biden e o Congresso americano direcionaram mais de 75 bilhões de dólares em assistência à Ucrânia, que inclui apoio humanitário, financeiro e militar. De acordo com o Instituto Kiel para a Economia Mundial, um instituto de investigação alemão. Este número não inclui todas as despesas dos Estados Unidos relacionadas com a guerra, como ajuda aos aliados. As somas históricas estão a ajudar um vasto conjunto de pessoas e instituições ucranianas, incluindo refugiados, autoridades policiais e emissoras de rádio independentes, embora a maior parte da ajuda tenha sido relacionada com militares. Dezenas de outros países, incluindo a maioria dos membros da OTAN e da União Europeia, também estão a fornecer grandes pacotes de ajuda à Ucrânia. Grande parte da ajuda foi destinada ao fornecimento de sistemas de armas, treinamento e informações que os comandantes ucranianos necessitam para se defenderem contra a Rússia, que tem um dos militares mais poderosos do mundo. Muitos analistas ocidentais dizem que a ajuda militar fornecida pelos Estados Unidos e outros aliados desempenhou um papel fundamental na defesa da Ucrânia e na contraofensiva contra a Rússia. Os líderes dos Estados Unidos e aliados consideram a invasão da Rússia uma guerra de agressão brutal e ilegal na fronteira da OTAN, que ampliou sua extensão com a adesão recente da Finlândia. E com os problemas orçamentários nos Estados Unidos, a Ucrânia teme que haja uma queda na ajuda militar americana. Não perca nenhum vídeo aqui no Área Militar, mantenha-se atualizado e com boas análises. Para isso, se inscreva e ative o sino de notificação. Temos o nosso grupo no Telegram para notícias, análise, tudo sobre geopolítica e defesa. Deixamos um link fixado aqui nos comentários para você se inscrever.